Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. A lição número 2 da nossa escola dominical tem o título Sejam Santos. E o texto bíblico base se encontra no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44, que nos diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. E também em Levíticos, capítulo 20, versículo 7, nos diz: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Sejam santos. Esta é a ordem de Deus para o seu povo. Esta ordem se dá porque Ele é santo. Ele é a fonte de toda santidade. A santidade é intrínseca ao caráter de Deus. O próprio nome de Deus é santo. Ele é denominado de o Santo de Israel. Quando o Senhor resgatou Israel da escravidão no Egito e os apresentou à sua aliança, ele tinha em mente construir seu povo em um reino de sacerdotes e uma nação santa. A graciosa redenção de Deus propiciou aos israelitas de refletirem a santidade de Deus, e é disso que se trata esta lição. O tema da santidade é muito peculiar no livro de Levítico. Apesar de ser um livro um tanto impopular, devido às incompreensões acerca das regras de sacrifício que permeiam toda a obra, ao se estudar o tema da santidade, ele se torna imprescindível, pois ele descreve alguns princípios que servem ainda hoje como práticas para o povo de Deus. Levítico não é somente um livro que descreve acontecimentos do passado ou uma coleção de leis ultrapassadas, mas o livro nos fala sobre o caráter e a vontade de Deus, que encontraram expressão em seu relacionamento com Israel e nas leis que ele transmitiu aos israelitas. A leitura e a interpretação do livro de Levítico devem ser acompanhadas de outros livros do Pentateuco, como Êxodo e Números, que abordam temas em comum, como a aliança de Deus no Sinai e o tabernáculo de adoração. Além disso, Levítico também destaca o tema da presença de Deus, da função dos sacrifícios e da santidade. Nesta lição, nosso propósito é compreender o que é ser santo. Hoje existem muitos tipos de ensinos que fogem dos princípios bíblicos e abordam o tema da santidade com o propósito de aprisionar as pessoas num tipo de religião legalista e numa espiritualidade falsa, de fachada. Então, o que é e o que não é ser santo? O que não é ser santo? Primeiramente, cabe analisar o que não é ser santo. No imaginário popular, se constroem várias premissas sobre o tema da santidade. Fala-se muito para as pessoas se tornarem santas, mas a doutrina que se estabelece sobre esse assunto é bem distante do que o texto bíblico ensina. Veja alguns exemplos equivocados. Viver de forma solitária. Muitos acham que para ser santo é necessário viver solitário, longe do convívio social. Acreditam que, quanto mais longe das coisas do mundo, mais santificados permanecerão. Mas é notório, tanto no ensino bíblico quanto na doutrina metodista, que é possível ser santo mesmo vivendo em sociedade. Exemplo também na questão dos usos e costumes. Outro erro muito comum é confundir santidade com usos e costumes.
Por muito tempo, uma adoção muito rígida de usos e costumes proibiam os homens de jogar futebol, usar bermuda e as mulheres de cortar o cabelo, vestirem calças compridas e usarem maquiagem. Com certeza, essas práticas têm certa importância e não se quer dizer que está tudo liberado agora e que Deus não se preocupa com a forma como os cristãos e as cristãs se comportam e se vestem. Mas não são essas coisas que realmente tornam alguém santo. Outro exemplo, exibir dons espirituais. O dom de línguas tem sua importância na vida dos cristãos e das cristãs e na vida da igreja, conforme pontuou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12. E como dom, sua função é a edificação de quem o possui. Porém, somente o fato de a pessoa falar em línguas não a certifica como uma pessoa santa. Além do dom de línguas, a igreja de Corinto tinha diversos outros dons do Espírito Santo, e esta mesma igreja, contudo, foi exortada por Paulo devido às divisões que lá existiam. Outro exemplo, frequentar a igreja todos os dias. Outra confusão no imaginário das pessoas é que estar na igreja todos os dias torna alguém santo. Isto não quer dizer que a igreja não seja um meio de alcançar a santidade. Porém, ocupar a vida, por exemplo, com demasiado trabalho ministerial, sem que tenha tempo para a família, para a dedicação ao trabalho secular, para o descanso ou para a vida devocional particular, pode tornar a pessoa em alguém meramente religiosa e não em uma pessoa santa necessariamente. Então, com os exemplos que vimos de o que não é ser santo, vamos ver agora o que é ser santo. Já que a ordem de Deus é para que seu povo seja santo, o que então é ser santo? Como foi visto anteriormente, a santidade é um atributo divino, algo que caracteriza o próprio Deus. A santidade é o que diferencia Deus dos seres humanos, o santo do profano ou comum. Mas é justamente a beleza e o mistério desta qualidade divina que fascina e atrai as pessoas. A santidade de Deus passa a ser o critério e o modelo para que o povo de Deus se torne santo. Como diz em Levítico, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Conforme esse texto, Siqueira declara que a Bíblia amplia o conceito de santidade ao deixar de enfatizar a ideia de santidade como uma propriedade exclusiva de Deus para desafiar o ser humano a imitar o divino. A possibilidade do ser humano imitar a Deus não está em se tornar um ser divino, mas de praticar suas obras. Assim surge a ideia de ser separado para servir, na prática do amor, da bondade e no caminhar com Ele. A possibilidade de o povo ser santo é porque, como santo, Deus concede ao seu povo a participação em sua santidade. O povo de Deus é santificado em dois aspectos, divino e humano, ou seja, Deus santifica, mas o homem também se santifica. No aspecto divino, Deus é aquele que santifica objetos, lugares e pessoas. Tudo que é dado a Deus ou pertence a Ele é santo, pois de Deus se reflete santidade a tudo que está próximo dele. No aspecto humano, a pessoa santificada por Deus deveria permanecer santa na medida em que ela se consagra a Deus e obedece aos seus mandamentos. Além disso, o viver de forma semelhante a Deus em seu aspecto moral, de amor a Deus e ao próximo, que são marcas fundamentais de quem é santo como Deus. No Novo Testamento, Jesus incorporou em sua mensagem e vida nesses princípios da santidade de Deus.
inclusive quando falou do grande mandamento, em Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Ser santo não é estar distante do mundo e das pessoas, como algo que não implica estabelecer relações. O próprio Deus Santo é quem possibilita uma relação baseada em aliança, uma relação profunda com as pessoas. Ser santo, na verdade, é ser separado ou consagrado para o inteiro serviço a Deus. Portanto, ser santo é um imperativo dado por Deus para todo aquele que quer se relacionar com Ele e andar em seus caminhos. Deus é o princípio e a referência para que se possa alcançar a santidade. Porém, existem muitos ensinos e tradições humanas que confundem o que é e o que não é ser santo. Hoje em dia, o povo de Deus precisa ficar atento para praticar uma fé que tem a ver com a santidade bíblica. O modelo de santidade se encontra nas Sagradas Escrituras, que testemunham as obras do Senhor, que podem e devem ser refletidas em seu povo santo. Amém. Um abraço, meu irmão, minha irmã, e até a próxima lição da Escola Dominical. Deus abençoe sua vida.